Muito boa noite a todos. Este é o especial Informação de quinta-feira. Seja muito bem-vindo. Está em todas as plataformas nos Estados Unidos e também nas redes sociais, sobretudo no Facebook. Portanto, é muito bom estar consigo nesta edição de quinta-feira. E hoje, para começar, temos connosco o António Seabra. O António Seabra, como sabem, é um conhecido empresário de New York. Ultimamente tem-nos feito muitas perguntas sobre o aumento do custo de vida. Camilo Lourenço hoje vai falar sobre as sardinhas em Portugal dos Santos Populares a 2 euros cada uma. Aqui ainda conseguimos ter muitas 2 sardinhas num pacote muito mais barato. António Seabra, esta situação, boa noite para já, e vamos falar sobre a crise dos aumentos de preços. É uma situação que todo o mundo vive. Sem dúvida. Então, Luís, para falarmos num tópico que não é muito bem-vindo ou muito querido por todos nós, infelizmente neste momento estamos a viver um momento que todos os preços estão a aumentar. Eu tenho algumas ideias sobre porque é que tudo está a aumentar tanto, né? Porque aumentar é uma coisa, aumentar tanto é outra. Quer dizer, o petróleo tem muito a ver com isto, né? O preço da gasolina e do diesel está no maior dos últimos, sei lá, não sei quantos anos. 2 ou 3 ou 4 anos. Bem, está num preço exagerado. E sem dúvida que todas as mercadorias que estão nos supermercados têm o seu transporte, desde as importações aos transportes internos, e se o petróleo, ou neste caso o diesel, está a aumentar tanto, quer dizer que todos os preços aumentam. Mas pronto, eu também vejo que isto não é uma crise só dos Estados Unidos, é uma crise já mundial, é uma crise que vai afetar Portugal e já está a afetar também Portugal. E já falar com os parceiros em Portugal, já as pessoas estão-se a queixar imenso, né? Os preços nos supermercados. E, quer dizer, os preços dos supermercados aumentam, estão a aumentar, mas sem dúvida que temos que ter muito cuidado. Eu também imagino que hoje é muito mais fácil aumentar preços do que era antigamente. Quer dizer, as pessoas hoje quase têm uma justificação de aumentar um preço, e isso é preciso também um pouco de cuidado, porque temos de estar atentos que neste momento as pessoas têm menos dinheiro do que tinham o ano passado, né? Porque estão a gastar dinheiro em algumas áreas que o ano passado não gastavam. Então vai ser um problema, está um problema. Eu não sei se chegamos à parte mais alta deste problema. Eu penso que ainda vai prejudicar mais. Fala-se que o diesel pode vir para $7 o galão, os transportes marítimos continuam a aumentar. É muito, por exemplo, a gente recebe fruta da Califórnia, um caminhão da Califórnia custa $14 mil de transporte, imagina, custa quase tanto o transporte como as laranjas, né? Sem dúvida que isso é um problema, e sinto imenso pelas pessoas, porque ao fim e ao cabo, quando há esta crise de aumento de preço, quem paga é sempre a pessoa que trabalha, a pessoa que vive no dia a dia. Com certeza que este aumento de preços não estão a afetar as pessoas em Washington, né? Não afeta o Presidente, nem o Congresso, nem o Senado. A vida deles continua. E então é a altura que nós temos que sempre... A única coisa que nós podemos é mesmo votar quando são as eleições, né? As eleições ainda falta muito tempo, mas sem dúvida, eu sinto muito pelas pessoas que estão neste momento a viver esta crise. É verdade, ainda bem que tocaste nesse ponto, porque eu vi este anúncio que foi publicado, é um anúncio que foi publicado no jornal local, e que fala da família Seabra, e todos os seus empregados apoiam Anthony Campos para ver a do Bloco Leste. Como é que tu viste este anúncio hoje? Olha, eu vi esse anúncio, pronto, quer dizer, o Anthony Campos disse que a família Seabra toda apoia a candidatura dele, mas isso não é verdade, né? Eu como empresário, tomei uma decisão há meses atrás em ser neutro, porque não importa se apoias vais deixar a outra parte, ou as pessoas que apoiam o outro lado, tristes, quer dizer, e eu no meio no negócio que estou envolvido, tenho que ter pessoas, não posso ter pessoas contra mim ou que seja, ou não gostarem do que eu fiz. Então decidi há tempo ficar bastante neutro, não entrar
na política. Eu peguei num cheque e dei o mesmo montante a um e ao outro e desejo que o melhor seja eleito e depois de ser eleito que possa fazer um seguimento do trabalho que o Augusto Amador fez nos últimos 24 anos. Foi sempre pensar na nossa comunidade. Mas pronto, é a única... Claro. A única coisa que eu posso dizer sobre isso Exatamente. Falaste em Augusto Amador. Como é que fez a variação dos últimos anos, nos últimos 24 anos, com Augusto Amador? Olha, eu sou do tempo que ainda estive aqui com o ex-vereador, que era o Henk Martínez, e sem dúvida que o Henk fez algum trabalho, mas nada que se compare com o trabalho que o Augusto fez. O Augusto, sem dúvida que havia pessoas que não podiam gostar dele, porque ele não pode satisfazer todas as pessoas, mas o Augusto penso que sempre teve o melhor da comunidade no coração e sempre fez o melhor que ele achava que era melhor para o East Ward, né? E eu penso que ele fez um ótimo trabalho, tem muitas coisas que deixa feito, inclusivamente falamos de uma coisa que é tão querida para nós todos, que é o Ironbound Stadium, por exemplo, né? Então, quem for eleito tem uns sapatos muito grandes a preencher. Pronto, eu desejo tudo bom a quem for eleito e que depois de ser eleito faça o melhor trabalho para todos nós. Pelo menos que faça o mesmo ou melhor do que fez Augusto Amador. Sim, exatamente, para os próximos anos. Se fizer igual, já estão a fazer um bom trabalho. Já ficamos satisfeitos. Sim, sim. António, a mensagem à comunidade sobre o Dia de Portugal é muito importante, porque Portugal vai reunir-se aqui este fim de semana e então o amor à bandeira e o amor a Portugal é também o amor a uma comunidade na qual estamos todos inseridos. Sim, sem dúvida. Eu não sei se hoje posso tratar Luís Pires ou o grande Marshal Luís Pires, mas pronto. Mas está-se a trabalhar, é só Luís Pires. Não, Luís Pires, eu acho que o Dia de Portugal é um dia muito especial para todos os portugueses e principalmente para o Ironbound, para Newark. É muito importante porque o Dia de Portugal em Newark é o maior dia de Portugal no mundo inteiro. Porquê? Porque nós estamos tão longe de Portugal, nós sofremos, nós ainda temos, como estamos tão longe, queremos que Portugal esteja muito perto de nós. E é o que acontece. Então, o Dia de Portugal deve ser sempre acarinhado por todos os portugueses, por todas as pessoas que vivem neste Ironbound e que todas as pessoas venham divertir-se, venham comer sardinhas, que agora a sardinha também está mais cara, mas venham comer sardinha, venham-se a divertir e venham à parada. E é o único dia que nós temos para mostrar pronto, o que nós amamos, a nossa pátria, né? E então a todos os portugueses que me estão a ouvir, venham para a rua, venham celebrar e com muito carinho e com muita saúde e bebam bem, mas não tão bem, né? Então, um feliz Dia de Portugal para todos que me estão a ouvir hoje. E viva Portugal. E para já, António, com a certeza de que não vão comer sardinhas a 2 euros cada uma. Isso está garantido. Não, a sardinha está mais cara, mas se comprarem sardinha no Seabra Foods não é esse preço. Muito obrigado, António Seabra. Teve ontem lugar na Catedral de Newark a missa alusiva ao Dia de Portugal. O nosso colega Ricky Durães tem esta história. A missa solene de ação de graças do Dia de Portugal foi celebrada em Newark, na Catedral da Basílica do Sagrado Coração de Jesus, na presença de várias organizações e figuras da comunidade que se associaram a este momento. Este ano, a cerimónia foi presidida pelo Padre Alberto Oliveira, da paróquia de São João das Lampas, na Diocese de Lisboa. É um momento também de emoção para mim, porque é a primeira vez que cá estou. E celebrar o Dia de Portugal com as comunidades portuguesas é também reviver um bocadinho a alegria de estarmos juntos, de perceber que afinal a nossa cultura não se confina ao nosso país, mas de facto vem connosco, onde quer que a gente esteja, a nossa cultura vem também atrás, as nossas tradições vêm também atrás e por isso mesmo também aguardo o dia do desfile, porque esse é o dia, enfim, em que podemos perceber que a nossa marca vai connosco, não se perde pelo facto de irmos para outros lugares. Reviver a nossa cultura e as nossas tradições foi assim um momento aproveitado pelo celebrante para referenciar o anjo de Portugal
e depois a dimensão religiosa e cultural. Bem, como é o Dia de Portugal, é também o Dia do Anjo de Portugal. É uma celebração já bastante antiga, que remonta à nossa história dos primórdios, do rei Dom Afonso Henriques. É daí que vem esta devoção ao Anjo de Portugal, ao Anjo da Guarda de Portugal. E depois, mais tarde, o Papa Pio XII é que define este dia como o Dia do Anjo de Portugal. Mas celebrar Portugal, no fundo, é ter presente esta dimensão cultural e religiosa, porque onde está o português está sempre, enfim, o amor ao desporto, ao fado, ao associativismo, aos raios folclóricos, às associações, não é? Mas também a dimensão religiosa. Onde quer que nós vamos, há sempre, e eu tive a oportunidade de passar a pé aqui por Newark, e portanto encontrei em muitas casas de antigos portugueses uns azulejos com Nossa Senhora de Fátima e portanto com o Santo António. Isto é uma marca portuguesa, não é? Que se mantém, que se espalha pelo mundo fora. Na Catedral de Newark viveram-se momentos emotivos que culminaram com a entoação dos hinos nacionais e o adeus à Virgem, no momento vivido e sentido por todos os presentes, em nome da nossa pátria, em nome da mais nobre das nossas tradições, que tem na fé um componente único. A cerimónia da missa do Dia de Portugal ontem, que teve lugar na Catedral de Newark. O içar da bandeira em Pertamboy domina hoje a atenção. E porquê? Porque esta comunidade celebra o Dia de Portugal com muito orgulho e representa uma comunidade trabalhadora e produtiva. O nosso colega Ricky Durães está no local. Ricky, o que é que tens para nos contar em direto de Pertamboy? Um clube que faz este ano 99 anos, em 2023 celebra o seu centenário. Há momentos estivemos junto à Câmara Municipal, onde foi hasteada a bandeira de Portugal, numa cerimónia bastante emotiva. Ao meu lado eu tenho o Cônsul-Geral de Portugal, Pedro Monteiro, também o presidente desta quase centenária organização, Carlos Rei, e é para ele que eu vou imediatamente. Carlos Rei, é um dia muito importante para a comunidade de Pertamboy, esta celebração, a cerimónia do içar da bandeira aqui em Pertamboy. Claro, é um grande orgulho em nós erguermos a nossa bandeira num país que não é nosso e termos o apoio da cidade, como o Mayor que esteve junto no içar da bandeira e vai vir jantar com a gente também. É um grande orgulho fazer isso. Isso demonstra que a nossa cultura, a nossa língua portuguesa continua viva e espero que isso continue por muitos anos e nunca se pare essas nossas tradições, porque isso é muito importante para nós portugueses. Numa conversa com o Mayor da cidade, ele referiu que a rua aqui em frente ao clube vai passar a ter o nome do Portuguese Sporting Club. É também algo bastante importante. Claro, isso foi uma conversa que nós tivemos e o Dr. Pedro Monteiro foi um dos que me ajudou a falar com o Mayor. Tenho que lhe agradecer, em que o Dr. Pedro Monteiro, em que lhe fizemos a proposta de ele nos ajudar a pôr o nome do clube nesta rua. É um clube que está aqui desde 1940, 1950, tem muito anos. Nós fazemos parte da cidade de Pertamboy. Tendo o nome do clube, vai ser PSC Place, na nossa rua, em frente ao nosso clube, é um orgulho muito grande para a nossa comunidade portuguesa. E sabendo que o nosso meio nos quer apoiar disso, mais ainda. Eu vou fazer toda a força, todo o possível para que isso aconteça. Obrigado, Carlos Rei. Dr. Pedro Monteiro, uma vez mais, a comunidade portuguesa é uma comunidade que se integra nas dinâmicas da sociedade americana. Isso é importante para manter viva essa tradição nas gerações vindouras. Sim, os portugueses adaptam-se muito bem, integraram-se muito bem nessa sociedade, mas sabem manter a sua cultura e as suas raízes. E o sinal, neste momento vamos ter várias bandeiras hasteadas aqui em New Jersey, também na Pensilvânia,
e isso demonstra quer a presença já de luso-eleitos portugueses nas várias cidades e nas várias áreas, como também o reconhecimento por parte dos meios da importância da comunidade portuguesa nos diferentes sítios, nas diferentes cidades. Isso é muito importante porque é o sinal precisamente dessa excelente integração, mas também da manutenção da sua raiz e da cultura portuguesa, e por isso é que os portugueses têm muito orgulho em erguer a sua bandeira, porque é sinal de que podem demonstrar que têm uma cultura diferente e uma cultura própria e única, e desde a língua até aos costumes, até a tudo o que diz respeito até, por exemplo, à gastronomia. E aqui queria assinalar que aqui no clube de Perth Amboy come-se muito bem, tem um cabrito que é difícil de encontrar aí aqui noutra zona, noutros sítios, e portanto a cultura mantém-se, as bandeiras estão a drapejar em vários sítios aqui em New Jersey. Isso é um sinal de alegria e de vitalidade da comunidade, e é com muita satisfação que faço parte desta festa e desta celebração do 10 de junho. Obrigado, Dr. Pedro Monteiro. E como referiu o Luís, nós estivemos na cerimónia do içar da bandeira, mas primeiro quero referir que estamos agora aqui no Salão Nobre do Portuguese Sporting Club, onde a direção de Carlos Ley fez questão de oferecer uma recepção aos convidados. Espera-se a presença do Mayor de Perth Amboy a qualquer momento, onde depois aí sim será anunciado que a Prospect Street passará a partir do próximo ano a chamar-se PSC Place. Nós por cá continuamos, mas não nos despedimos sem deixar para todos vocês aquilo que foi a cerimónia do içar da bandeira aqui na cidade de Perth Amboy. Como referimos, acabou de ser hasteada aqui em Perth Amboy a bandeira de Portugal no mastro principal da cidade. Elizabeth Costa é a principal impulsionadora deste evento. Elizabeth, mais um grande dia para a comunidade portuguesa de Perth Amboy. Sim, nós, o Portuguese Heritage Group, somos 8. E então nós temos esta honra e este prazer de deixar saber a todos que em Perth Amboy também há portugueses e também se celebra o Dia de Portugal. Sr. Cônsul, mais uma paragem, mais um belo momento. As tradições portuguesas estão bem vivas em cidades como Perth Amboy. Sim, esta é uma comunidade, uma bonita cidade, a cidade de Perth Amboy, das mais antigas aqui de New Jersey, e é uma comunidade que tem um clube quase a fazer 100 anos, faz 100 anos no próximo ano, há 24 anos, portanto, para o ano que vem teremos 25 anos em que se ergue aqui a bandeira de Portugal, bem alto, e é uma comunidade muito coesa, é uma comunidade que sente muito Portugal, e aqui a celebração do Dia de Portugal é sempre um prazer estar aqui com os lusodescendentes, os portugueses de Perth Amboy, e que sempre com o apoio do seu Mayor, neste caso, que nos recebe sempre muito bem aqui. Mayor, is the second year that you welcome the Portuguese community. How important is our community for a city like Perth Amboy? Oh, it's very important because Perth Amboy is a city of rich history and a city that's very diverse. And the Portuguese community complements that. It's going to be almost a century that the Portuguese club, right? This year makes it 99 years. Next year will be 100 years that they have been here, invested in the city of Perth Amboy, and we want to continue that partnership, and we're going to continue that partnership. On top of that, next year O Ricky Durães em direto de Perth Amboy, a cerimónia do içar da bandeira e depois a recepção que ele nos reproduziu, que está a ter lugar no Clube Português de Perth Amboy. Parabéns ao Clube Português de Perth Amboy pelo nome da rua e também por este içar da bandeira e esta celebração do Dia de Portugal. Aqui, a parada do Dia de Portugal em Newark realiza-se este domingo a partir das 2h30 da tarde na Ferry Street, com o habitual desfile de representações. A SPT irá transmitir a parada em direto com o Ricky Durães, a Beta Marques e ainda com a presença de Zé Figueiras. Portanto, o dia vai estar convidativo e, portanto, não perca, esteja nesta parada. A Câmara dos Representantes votou ontem por 223 votos a favor e 204 contra a aprovação de um amplo pacote de legislação de controle de armas chamado Protecting Our Kids Act, depois de os legisladores enfrentarem uma intensa pressão para agir após os recentes tiroteios em massa
mas a proposta de lei deverá ser chumbada no Senado. Foram 5 os republicanos que votaram a favor do projeto. Os deputados Anthony Gonzalez, de Ohio, Fred Upton, de Michigan, Brian Fitzpatrick, da Pensilvânia, Adam Kinzinger, de Illinois e Chris Jacobs, de Nova York. Já 2 deputados democratas votaram contra. São eles Jared Golden, do Maine, e Kurt Schroeder, do Oregon. A medida não deve ser aprovada no Senado no meio da ampla oposição do Partido Republicano ao controle de armas mais rigoroso. Um grupo bipartidário de senadores está a negociar para encontrar uma plataforma comum sobre a política de armas. A legislação aprovada na Câmara inclui uma série de projetos de lei individuais destinados a prevenir a violência armada. A medida iria aumentar a idade legal para comprar certas espingardas semiautomáticas dos 18 para os 21 anos e iria estabelecer novas infrações federais para o tráfico de armas. Nancy Pelosi já tinha solicitado que os seus colegas democratas estivessem presentes na Câmara durante o debate em plenário, mas apenas cerca de 1/4 dos democratas esteve presente quando o debate começou. Os republicanos da Câmara protestam contra a legislação e descrevem o pacote como um atropelamento aos direitos dos americanos. Antes do debate, a Câmara realizou uma votação processual que também considerou aprovada uma resolução do deputado democrata Jamahal Bowman, de Nova York, condenando o tiroteio em massa em Buffalo e referindo-se à teoria da conspiração da supremacia branca, reafirmando o compromisso da Câmara dos Deputados de combater a supremacia branca, o ódio e a injustiça racial. E temos 2 ou 3 pequenas notícias que nos chegaram há pouco tempo, há momentos. A primeira diz que há 3 mortos a tiro e vários feridos numa fábrica em Maryland. Um homem não identificado abriu fogo numa fábrica que se chama Columbia Machine. Até ao momento não são conhecidos os motivos deste ataque. Um porta-voz da empresa revelou que a empresa estava a cooperar com as autoridades, mas recusou-se a divulgar quantos funcionários estavam na fábrica na altura deste tiroteio. Também no Alabama, um homem armado tentou entrar hoje numa escola, mas foi abatido por um agente da polícia que se encontrava perto. Não há informações mais detalhadas sobre este caso. E a última diz respeito a uma notícia que nós ontem divulgámos. As autoridades de Berlim confirmaram que o motorista do automóvel que ontem atropelou um professor que matou, e um grupo de estudantes, 12 estudantes naquela cidade alemã, provocou uma morte, como já lhe disse, e 6 feridos graves, agiu deliberadamente e tinha distúrbios psicológicos. Portanto, são as 3 notícias relacionadas com incidentes, 2 com armas de fogo e 1 com um automóvel, este último em Berlim. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e 2 dos seus filhos foram intimados a depor pela Procuradora-Geral de Nova Iorque, Letitia James, no dia 15 de julho, segundo o documento do Supremo Tribunal daquele Estado. Donald Trump e 2 dos seus filhos vão depor em julho a pedido desta Procuradoria. A Procuradora-Geral de Nova Iorque está a tentar determinar, através de um processo civil, se a empresa de Trump inflacionou o valor dos seus ativos para obter empréstimos bancários e se ao mesmo tempo reduziu esse valor para pagar menos impostos. Já a Procuradoria do Distrito de Manhattan abriu uma investigação criminal paralela. Há 2 semanas, um juiz federal rejeitou a ação movida por Donald Trump contra Letitia James, que pretendia interromper as investigações da Procuradoria e impedir a sua participação em qualquer ação civil contra o magnata republicano. A defesa de Trump alega que a Procuradora-Geral de Nova Iorque, que é democrata, tem uma motivação política. A decisão da juíza Brenda Sands foi a segunda derrota em apenas 2 dias para o ex-presidente norte-americano, depois de Trump e 2 dos seus filhos terem perdido um recurso perante outro tribunal, com o qual tentaram evitar testemunhar perante o Ministério Público neste mesmo caso. O governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, reagiu a uma sondagem que o mostra na liderança contra o ex-presidente Donald Trump para a indicação numa potencial corrida presidencial em 2024. O governador da Flórida, Ron DeSantis, está a ganhar força no Ocidente. Numa sondagem realizada no passado fim de semana, DeSantis superou Trump.
71% dos participantes querem que o governador da Flórida concorra à presidência em 2024, em comparação com 67% de Trump. Foi o segundo ano consecutivo que DeSantis supera o ex-presidente na cúpula, numa pesquisa da Universidade de Nevada, em que se pede aos eleitores no estado que classifiquem possíveis candidatos para 2024. DeSantis volta a ultrapassar Donald Trump na corrida. DeSantis recebeu a maior pontuação de qualquer republicano com o universo de todos os eleitores, 48%, em comparação com os 42% de Trump. Contudo, foi superado por Donald Trump quando apenas os republicanos foram contados. A crescente popularidade de DeSantis na região coincide com a sua ascensão nacional, com os conservadores atraídos pelo facto de ele ter mantido a economia da Flórida aberta durante o auge da pandemia da Covid-19. Mas liderar Trump por 2 anos consecutivos, num evento apelidado de o maior encontro de conservadores no oeste dos Estados Unidos, destaca a sua crescente reputação entre os republicanos naquela parte do país. O presidente Joe Biden quase caiu ao subir os degraus de acesso ao Air Force One. O passo em falso foi percebido pelos espectadores ontem à tarde, após uma conferência de imprensa em Washington relacionada com a violência armada. O avião militar caiu no condado de Imperial, perto da fronteira com o Arizona, na tarde de ontem, quarta-feira. Do total dos 5 ocupantes, para já, pensa-se que 4 ou 5 teriam perdido a vida. Um Tiltrotor MV-22B Osprey caiu ontem no deserto do sul da Califórnia, perto da fronteira com o Arizona, matando pelo menos 4 pessoas. A aeronave MV-22B, que era da terceira aula das aeronaves dos fuzileiros, caiu perto de Dunas Glamis. De acordo com um comunicado do primeiro-tenente Duane Campa, o acidente ocorreu por volta das 12h25. Havia 5 fuzileiros navais a bordo e, segundo uma fonte federal, pelo menos 4 perderam a vida. A aeronave estava baseada na estação aérea do Corpo de Fuzileiros Navais de Camp Pendleton, com o grupo de aeronaves dos fuzileiros 39. O acidente com o Osprey foi o segundo com aeronaves militares dos Estados Unidos, resultando em mortes neste mês, após a queda de um Super Hornet da Marinha dos Estados Unidos no dia 3 de junho. É também o segundo acidente com o MV-22B, pertencente ao Corpo de Fuzileiros Navais em 2022. Um Osprey caiu durante uma missão de treino na Noruega, onde toda a sua tripulação também perdeu a vida. Esta aeronave estava a participar no exercício Cold Response, que reúne soldados de países e parceiros da NATO. Agora, uma notícia que é muito importante para aqueles que estão aposentados e para aqueles que se vão reformar. Os beneficiários da Segurança Social tiveram o maior ajuste de custo de vida em 40 anos, em 2022, recebendo um aumento de 5,9%, de cerca de $93 nos seus cheques mensais. Agora, alguns analistas esperam um aumento ainda maior, veja bem, em 2023. Segundo o chefe da Administração da Segurança Social, para as tendências do Índice de Preços ao Consumidor para assalariados, urbanos e trabalhadores administrativos, é provável que haja um ajuste do custo de vida mais próximo de 8% do que 3,8%. Embora os números sejam promissores, é possível que o cola de 8% mude ou flutue dependendo de variáveis económicas, como a inflação. A Administração da Segurança Social não vai determinar os números até que as taxas de inflação sejam revistas em julho, agosto e setembro. De acordo com os dados oficiais, o aumento de 8% no cola seria o maior aumento em mais de 40 anos. O aumento anual mais significativo até hoje foi um aumento de 11,2% em 1981. Portanto, fica à espera, em 2023, se a inflação aumentar, poderá receber mais dinheiro da Segurança Social no seu cheque mensal. Essa é uma boa notícia. O presidente Joe Biden apelou na 9ª Cimeira das Américas a um pacto migratório regional para controlar a atual vaga de imigração ilegal. A imigração ilegal foi tema de destaque na 9ª Cimeira das Américas, com Joe Biden a pedir um pacto para conter esse fenómeno. A imigração segura e ordenada é boa para as nossas economias, inclusive a dos Estados Unidos.
onde pode ser um catalisador para o crescimento sustentável. Mas a imigração ilegal é inaceitável, declarou o presidente em Los Angeles. O objetivo da cimeira é selar um pacto regional que responda às pessoas que fogem dos seus países e que contenha uma nova abordagem, na qual todas as nações do continente assumam a sua responsabilidade, acrescentou Joe Biden. O líder norte-americano defendeu a inclusão de medidas contundentes contra traficantes que se aproveitam das pessoas. A chamada Declaração de Los Angeles sobre Migração, que deverá incluir compromissos concretos para gerir os fluxos migratórios, envolvendo países da região e também Espanha, será assinada amanhã, sexta-feira. Na terça-feira, a vice-presidente norte-americana Kamala Harris tinha anunciado na cimeira apoio de 1,9 mil milhões de dólares para criar emprego na América Central e diminuir o êxodo migratório para os Estados Unidos. Este apoio, vindo de empresas privadas, junta-se aos 1,2 mil milhões de dólares prometidos no ano passado para El Salvador, Guatemala e Honduras, os chamados países do Triângulo Norte, de onde partem regularmente caravanas de migrantes para os Estados Unidos. A Cimeira das Américas começou sem o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que decidiu não participar no evento devido à exclusão da Venezuela, da Nicarágua e de Cuba, por reservas dos Estados Unidos quanto à falta de espaço democrático e do respeito pelos direitos humanos. Sem se referir diretamente às ausências, Joe Biden referiu que a democracia é um elemento essencial para o futuro das Américas. E a Cimeira das Américas a decorrer em Los Angeles. A movimentada ponte George Washington Bridge, a tal ponte que você conhece muito bem, que liga Nova Jersey a Nova York, está a mudar o seu sistema de cobrança de portagens, as chamadas tolls, os chamados tolls. A partir do dia 10 de julho, os condutores que têm por hábito pagar a dinheiro irão ver as suas matrículas a serem lidas para um scan, portanto, e a conta será enviada diretamente pelo correio para as suas moradas, para as suas casas. Como parte da transformação, todas as cabines e ilhas de pagamento vão ser demolidas. Portanto, já sabe que a partir de julho já não pode pagar a dinheiro na icónica ponte George Washington e que um scan vai ler a sua matrícula e irá enviar para a sua casa a quantia que tem a pagar. O tenente luso-americano Patella e Manny Lopes, conhecido empresário do Ironbound, receberam hoje importantes distinções do Departamento de Segurança Pública em Newark. Outros luso-americanos foram também reconhecidos e homenageados. O Departamento de Segurança Pública da cidade de Newark distinguiu membros do seu departamento que se distinguiram durante o ano de 2021. Na cerimónia, que decorreu na histórica igreja de St. Lucie, estiveram presentes vários dignitários, para além da nova classe de recrutas, a 130ª na história da cidade. Because you decided today that you would give your life, that you would risk yourself to serve other people, right? That somehow puts you higher than other folks. Entre os distinguidos, destaque para a presença de vários luso-americanos e outros agentes que têm a língua portuguesa em comum. Ricardo Macieira, que recebeu a medalha de honra, Leonardo Moreira, que recebeu a medalha de mérito, e Daniel Oliveira, Michael da Silva, Anthony Venâncio, Christopher de Campos, Luís Garcia, Jonathan Matos, Xavier Pimentel e Jason Inácio, que foram distinguidos pelo seu desempenho na linha de ação. O diretor de Segurança Pública referiu a importância deste evento, não só para realçar o trabalho desenvolvido pelo Departamento. It's incredibly important for everyone here in the city of Newark. Today we welcomed 67 new recruits into the police academy. We also honored dozens of incredible acts of self-sacrifice and bravery by our police officers, alongside honoring members of the community who've partnered with us to help us achieve public safety in this city. Mayor Baraka always says that we need good police, and the examples that you heard today, time and again, over and over, are plenty of examples of truly incredible police. A maior distinção foi mesmo para o tenente luso-americano G. Patella, membro do Departamento de Balística e Logística da Polícia de Newark, considerado o quinto melhor da nação, que recebeu o prestigioso prémio Directors Award. First and foremost, I am humbled and I am honored to be among these guys. I'm honored that the police director chose me to get the Directors Award.
And I just can't express how happy I am. We're ranked 5th in the country out of 265 labs. We're just behind major cities like New York City, Los Angeles, Miami, and we do a lot of work and we pride ourselves. É muito importante para mim e para a minha família também. O desempenho do tenente luso-americano foi realçado pelo diretor de Segurança Pública. Lieutenant Patella has done incredible work over the last 6 years leading our ballistics unit. The City of Newark's ballistic unit is number 5 in accuracy in the United States. It's far better than places that are much larger than Newark. And that's incredibly important. Paralelamente à entrega destas distinções, o Departamento de Segurança Pública também distinguiu residentes no apoio ao Departamento. E aí, Manny Lopes foi o luso-americano homenageado. Olha, isto é um cheque do trabalho que a gente faz na comunidade. E se isto é um word que me chamam, se isto é um reconhecimento por alguma coisa que eu fiz até agora, isto dá-me força para fazer daqui para a frente igual ou mais. Esse é o que me chama o partnership dos residentes com a polícia. O evento, considerado de primordial importância, mostrou a excelência do Departamento e traçou as linhas mestras para os novos recrutas. Portanto, Patella, o 5º melhor do país em balística, portanto, Departamento de Balística da cidade de Newark, está de parabéns. Também, Manny Lopes, bem merecida esta homenagem. O antigo Procurador da República, Fernando Pinto Monteiro, morreu em sua casa esta quarta-feira. Lembram-se, com certeza, da imagem que estamos a transmitir. Tinha 80 anos de idade. Segundo o site O Observador, confirmou a informação, o antigo magistrado morreu vítima de cancro. O antigo juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça em Portugal liderou a Procuradoria-Geral da República entre 2006 e 2012, tendo sido nomeado pelo governo liderado pelo primeiro-ministro José Sócrates e confirmado pelo Presidente da República, Cavaco Silva. As presidenciais brasileiras realizam no dia 2 de outubro e o resultado mais provável é uma segunda volta entre o antigo e o atual Presidente Lula. O atual, que não é neste caso o atual Presidente, é Bolsonaro, portanto o antigo Presidente Lula. Mas Lula segue nas sondagens com 16 pontos percentuais de vantagem sobre o atual Presidente Bolsonaro. A vantagem de Lula da Silva nas intenções de voto continua a aumentar. Segundo a última sondagem da Genial Quest, divulgada esta quarta-feira, o antigo presidente brasileiro, candidato do Partido dos Trabalhadores, PT, lidera as intenções de voto para as próximas eleições presidenciais com 46%, bem à frente do atual presidente e candidato do Partido Liberal, Jair Bolsonaro, que reúne apenas a 30%. Atrás dos dois pesos pesados e prováveis candidatos a uma segunda volta estão Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista, com 7%, Andréa Janones, do Avante, com 2%, e Simone Tebet, senadora pelo Movimento Democrático Brasileiro, com 1%. Caso os candidatos do PT e do PL fossem uma segunda volta, a sondagem prevê que Luís Inácio Lula da Silva ganhasse com cerca de 54% dos votos contra os 32% de Jair Bolsonaro. As sondagens não deverão alterar a posição de Bolsonaro, que, perante outras previsões que apontam para a vitória fácil de Lula da Silva na segunda ronda, tem usado o mesmo manual de Donald Trump e já começou a questionar a validade do voto eletrónico. A Reuters refere também que os moderados e indecisos poderão ficar ainda mais reticentes em votar num segundo mandato do presidente da extrema-direita nacionalista, por este entrar em conflito com os tribunais sobre as eleições. Segundo a sondagem, citada pelo Estadão, se cada um dos dois candidatos menos votados desistisse, Lula da Silva ganharia 1% por candidato. No nordeste do país é onde o antigo presidente prospera, angariando 65% das intenções de voto contra apenas 16% de Jair Bolsonaro. No sul, Bolsonaro atinge 36%, mas continua atrás dos 38% de Lula. E há pouco falámos com António Seabra sobre a questão da sardinha. Porquê? Porque a sardinha, como já lhe dissemos, vai custar 2 euros nos Santos Populares em Portugal. Portanto, não se escandalize, porque talvez agora perceba o que é a inflação e como é que o preço das coisas tem impacto na nossa vida todos os dias. O economista Camilo Lourenço dá-nos o seu ponto de vista em relação ao aumento do custo de vida. É muito engraçado. Soube ontem pelo jornal Eco que a sardinha no pão vai custar 2 euros nestas próximas
festas populares em Lisboa. Como sabe, o mês de junho é muito fértil em festas populares. Santo António, dia 13 de junho, São Pedro e São Paulo, lá para o final do mês de junho, e 24, São João. Parece que a inflação está a atingir de tal maneira os copitos e a papinha, nomeadamente a sardinhita, que era só o peixe mais popular e mais barato de Portugal, aqui há uns anos, onde é que isto já vai? Agora até há sushi de sardinha, portanto está a ver o puxão que isto leva dos preços. Mas 2 euros sardinha no pão, e os copitos, nomeadamente o vinho tinto e a cerveja, também a subirem. E isto diz-lhe como é que os preços estão a subir. Se calhar, para o português comum, isto é muito útil. Porquê é que eu trago isto hoje aqui? Não é para me escandalizar apenas com o preço de 2 euros na sardinha no pão. É para você perceber como é que as pessoas percepcionam aquilo que é certos fenómenos económicos, nomeadamente a inflação. Portanto, para aquele português que está comodamente sentado em casa, que não faz contas, que não vai ao supermercado como eu vou todas as semanas, e ando a fazer compras e percebo aquilo que é o crescimento dos preços, isto é uma oportunidade fantástica para perceber o que é que significa a inflação e como é que isto impacta o nosso dia-a-dia. Pode ser que as milhares de pessoas que vão aos santos populares percebam definitivamente o que isto quer dizer. Se isso acontecer, eu já ficarei feliz como cidadão. E nós também ficámos felizes, mas muito contentes com os tais 2 euros com uma sardinha no pão. Inclui a espinha, naturalmente. Bem, e agora vamos ao desporto. Portugal, já deve saber isso, porque seguiu, de certo, o jogo pela televisão, bateu a República Checa ou a Chequia. Atenção, há 2 nomes, República Checa ou Chequia, e os 2 estão bem, porque é assim que os checos querem ser tratados, como imagem de marca e de país. Bateu por 2-0 a tal República Checa ou a Chequia. A equipa lusa voltou a praticar um futebol de qualidade e deixou de partilhar a liderança do Grupo 2 da Liga das Nações com os checos. Assim, passamos ao primeiro lugar. O marcador foi aberto por João Cancelo aos 33 minutos. Aos 38, Gonçalo Guedes ampliou essa vantagem para 2-0. Também a Espanha hoje confirmou esta quinta-feira o regresso aos triunfos ao bater a Suíça por uma bola com um golo do ex-Sporting a Pablo Sarabia, e foi uma sorte. A seleção orientada por Rui Jorge, e agora estamos a ver em relação ao grupo D, portanto, o Sub-23, já está apurada para o Campeonato da Europa 2023 de categoria e fechou o grupo D, que terminará em primeiro lugar o sábado, recebendo a Grécia em Barcelos, jogo para o qual pediu o apoio dos adeptos para acabar em beleza a fase de qualificação. Soubemos também hoje que o treinador do Flamengo, Paulo Sousa, já foi despedido, fica a saber. E agora esta imagem diz respeito a Vítor Campelos, que conduziu o Desportivo de Chaves de regresso à Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Após 3 anos, renovou o contrato para a temporada 2022-2023. Portanto, eu volto ao Paulo Sousa e vou-lhe dizer porquê. Exatamente porque estava na berlinda se seria ou não despedido do Flamengo. O Flamengo perdeu ontem e, portanto, hoje Paulo Sousa foi despedido, um grande treinador, mas que não teve sorte na sua estadia no Brasil à frente de um grande clube como é o Flamengo. E agora, se me permitem, vamos ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa, porque estamos sempre a pensar se vamos cair do 1,07 ou 1,06, porque quando vamos a Portugal, provavelmente este verão, sabemos, ou ficamos a saber, qual é o valor da moeda americana em relação ao euro no espaço Schengen ou em Portugal e depois em relação ao real no Brasil e vice-versa. Ora, cá está, 0,93 para o euro em relação, para o dólar em relação ao euro, 1,0704, portanto está ali na fasquia de 1,06, 1,07. Em relação ao real, 4,89, 0,20, isto no valor da venda. Hoje esteve um dia magnífico aqui nos Estados Atlânticos, portanto não houve problema, o calor foi muito, mas céu limpo,
alguma brisazinha, portanto, em tempo primaveril, a anunciar um verão que provavelmente vai ser interessante. Vamos agora saber, porque nós, como sabe, a transmissão do Especial Informação é para todo o país, comunidades que vão desde a Flórida até ao Maine, ou passando depois para a costa oeste, Califórnia, Seattle, etc. Portanto, nós temos muitos portugueses e luso-americanos espalhados um pouco por aí e querem saber como é que está o tempo nas suas terras ou nas cidades onde residem ou habitam. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 83 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 82 graus. Nova York com céu parcialmente nublado com 82 graus. Boston com céu parcialmente nublado com 79 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 80 graus. Danbury com céu parcialmente nublado com 79 graus. Miami com trovoada com 85 graus. Palm Coast com trovoada com 87 graus. Los Angeles com sol com 84 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 80 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. E pronto, chegamos ao final deste programa. Vamos fazer uma pequenina pausa comercial, mas curiosamente eu estou a olhar para o Facebook e estou a ver que toda a gente está a falar do preço das sardinhas e tem razão. Aqueles que nos dizem que $30 por uma dúzia de sardinhas é de facto caro e também depois com o vinho ou com a cerveja vai ser caro passar os Santos Populares em Portugal. Agora vamos fazer o tal pequenina pausa e já regressamos para alinhar. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Aos 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e, como filho destes imigrantes portugueses, eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos servi as forças policiais desta comunidade e agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim, sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalharmos como um só, podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, filho de imigrantes portugueses, filho do Ironbound, e quer ser o seu próximo vereador. Firmino Insurance. Descansa as famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firmino Insurance. No fim de semana do dia 10, 11 e 12, o Solmar comemora a maior celebração de sempre do Dia de Portugal em Newark. Na sexta-feira, dia 10, no Parque de Estacionamento do Solmar vai brilhar o maior, o mais famoso, o melhor artista português da atualidade. Zé Amaro, a sua banda privativa e bailarinos. Ainda no sábado, dia 11, a icónica banda Os Red, vinda diretamente de Portugal, a acordeonista Filomena Raposo e o cantor Licínio. No domingo volta a banda Os Red e Alexis e para que o programa seja completo, a alegria do rancho folclórico infantil e adulto Dança na Eira. E em ecrã gigante, a transmissão em direto ao encontro Suíça-Portugal a contar para a Taça das Nações. Saboreie o melhor da cozinha portuguesa no Solmar. Sardinhas, febras, frango no churrasco e as famosas enguias e muito mais. No Solmar, vibra Portugal, a música e a gastronomia portuguesa. Dias 10, 11 e 12. Portugal em Newark é no Solmar, com o apoio de... Não perca as deliciosas farturas do Teixeiras. Sexta, sábado e domingo, Dia de Portugal, no Ibéria. Dia 12 de junho, a celebração do Dia de Portugal vai ser levada até à pista de dança da discoteca de referência do Estado, o Barcode. Prepare-se para o melhor do House Music pelas mãos de alguns dos DJs mais respeitados do Estado. Andrew Bassara,
Maverick, Hitchcock, Rick, Frankie, DJ Herb. A comitiva dos DJs luso-americanos será acompanhada pela percussão ao vivo de Carlos Ferreira. A festa do ano vai começar às 2 da tarde e vai estender-se até às 2 da manhã. We Love Portugal é um evento que não vai querer perder. Viva Portugal com o melhor da música eletrónica. Now that's refreshing. The unique flavor, Sumol Passion Fruit. The flavor of Portugal. Sumol, authentic since 1954. Muito boa noite, cá estamos na linha aberta, exatamente, já sabe que pode falar connosco, portanto pode fazê-lo pelo telefone 973-264-1462. Dependendo da informação que temos, muitas vezes a linha aberta é mais curta ou é mais longa, mas hoje ainda temos tempo para 2 chamadinhas se quiser fazê-la. Já sabe, tem o número de telefone na base inferior do seu ecrã, 973-264-1462. Portanto, não se esqueça de baixar o volume do seu televisor e falar apenas pelo telefone. Esta frase já toda a gente sabe. Portanto, se quiser ligar, terá todo o espaço disponível para isso, portanto, pode ligar já se tiver alguma pergunta para fazer. Eu vou passar para esta câmara porque me sinto mais junto a si, mais juntinho. Então, isso é muito importante porque estamos com esta empatia de linha aberta, se quiser ligar. Mas queria convidá-lo no próximo domingo a participar com a sua presença nas celebrações do Dia de Portugal em Newark. A parada vai começar às 2h30. Eu sei que é um jogo entre a Suíça e Portugal, mas, meus caros amigos, para quem não gosta disso, a bandeira é que conta. Portanto, lá vão estar cerca de meia centena de representações que vão passar. Portanto, colabore. Muito boa noite, linha aberta. Como está? Boa noite. Boa noite, minha senhora. Então. Olha, eu queria que o Sr. Luís Pires me dissesse se sabe quando é que abre as novas inscrições para o consulado, para marcar apontamentos. Olha, elas estão abertas. A senhora terá que ir, portanto, ao site do Consulado de Portugal em Newark e tentar todos os dias até ter um espaço aberto. Portanto, se tentar um dia e não der, portanto, já sabe que tem que tentar no próximo dia e nos dias seguintes até encontrar uma aberta. Agora, eu queria lhe perguntar exatamente o que é que pretende do consulado, porque... Era para carimbar uns papéis. Pois, portanto, isso requer, de facto, se fosse para receber o cartão do cidadão ou uma questão de urgência, a situação era diferente. Mas, como pretende carimbar alguns documentos que precisa para a sua vida particular, eu aconselho a mesma a fazer isso, a tentar... tem vagas, por exemplo, para o dia, e isso eu agradeço muito à produção, que me está a informar que é no dia 21 e 22 deste mês, portanto, ainda tem vaga. E nós vamos pôr o site no ar para a senhora ver, aqui está o site. Portanto, se nós formos ver ali o próximo dia em que tem marcação, cá está, junho, 21 e 22 e 28, portanto, ainda tem vagas nestes 3 dias. Portanto, por favor, amanhã não se esqueça de marcar, porque estamos a poucos dias, portanto, e a senhora pode resolver esse problema rapidamente. Peça, se não sabe ou não tem conhecimentos informáticos, peça a um seu familiar, a um amigo que o faça. Ou mesmo se não tiver familiares que o façam, dê uma saltadinha aqui, nós temos muito gosto em fazer isso para si, está bem? Pronto, muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer ouvi-la. Muito obrigado. Pronto, esta é a informação em relação ao consulado e com esta ajuda de produção torna as coisas muito mais fáceis porque conseguiu perceber no timing correto, exatamente, e isso nós agradecemos aí ao Madureira e à nossa colega Catarina Rebimba, estão sempre atentos às necessidades dos nossos telespectadores, seja por telefone, seja com chamadas que nos fazem no ar, em direto, portanto, podemos ajudar quem precisa. Isso é muito, muito, muito importante. Eu estava-lhe a falar do Dia de Portugal. Atenção, porque o José Amaro amanhã atua no Ibéria, portanto já sabe, ele chega hoje, ou está a chegar neste momento, ou chegará um pouco mais tarde, mas amanhã lá estará com a sua banda e os seus bailarinos para uma noite fenomenal no Parque de Estacionamento do Solmar. Portanto, não perca a oportunidade, as sardinhas ainda não são a 2 euros aqui nos Estados Unidos. Portanto, participe, esteja presente amanhã ao grande concerto, pela primeira vez nos Estados Unidos, com a banda privativa e com os seus bailarinos. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, como está? Muito boa noite. Olá, como está? Passou bem? Bem, obrigada. Ótimo. E vocês? Estamos todos bem. Muito obrigado. Faz-me dizer.
Eu gostava de fazer uma pergunta, se me pudesse informar. Faz favor. Eu pus a minha carta verde a renovar em abril do ano passado e a carta terminava em outubro do mesmo ano. E ainda não me mandaram nada. Tem um ano. E eles automaticamente lhe podem revalidar o seu cartão verde no decorrer desse período. Portanto, em outubro fará um ano, creio eu. Mas se tiver uma urgência, pode deslocar-se ao Serviço de Imigração, eles carimbam-lhe o seu passaporte com o número de cartão verde e pode sair do país. Mas há um grande atraso na emissão de cartões verdes, por causa da pandemia e não só, e portanto, essa situação, eu estava a ouvir aqui a minha produção dizer-me qualquer coisa, portanto, 10 dias antes da viagem, exatamente essa é a informação, para pôr o carimbo no seu passaporte. Portanto, pode lá ir 10 dias antes da sua viagem, com o devido à certificação do bilhete que tem para embarcar. Eu sou de Springfield, tenho que ir a Canérica. A senhora onde é que reside, por favor? Eu resido em Ludlow. Em Ludlow, Massachusetts. Portanto, aí vai ter que se deslocar a Boston, não tem... e tem também em não, eu estava a pensar no Consulado de Portugal, não. A senhora vai ter, em relação a Boston, vai ter que ir a Boston ou então a Hartford, Connecticut, que é aquilo que está mais próximo de si e que tem independências da imigração a funcionar e abertas. Portanto, tem essas duas opções. Eu posso ir assim sem marcação? Claro, só tem que se deslocar, ou nós aconselhamos a ligar para o Departamento de Imigração e a tentar marcar um apontamento com eles. Se não conseguir, vai ter mesmo que ir lá e tentar explicar exatamente qual é a sua necessidade. Atendem sem apontamento? Geralmente não é sem apontamento, é preciso marcar esse apontamento. Mas é importante, desde o Covid, que eles fazem exatamente isso, pedem às pessoas que marquem. Mas se houver uma emergência, não sabemos sinceramente, é a mesma coisa quando embarca para Portugal em relação ao teste, ou leva teste ou não leva teste. Claro que pode embarcar, mas nós aconselhamos sempre a levar o seu teste. Em relação à imigração, vamos aconselhá-la a marcar primeiro. Portanto, no site da imigração, é muito fácil, vai o Immigration Office mais próximo, ou o que ele quiser, e vai tentar marcar esse seu apontamento para que lhe carimbem o cartão verde 10 dias antes da sua viagem. Pronto, agradecemos muito, já sabe exatamente o que é que tem que fazer. Agora, o resto é consigo, mas eu sei exatamente do problema que as pessoas têm, mas infelizmente a pandemia obrigou-nos a adiar muitas coisas e os serviços de imigração estão muito atrasados. Portanto, tem que ter um bocadinho de paciência, se não precisa, mas se precisar de viajar já sabe aquilo que tem que fazer. Agora, vamos a uma pequenina pausa comercial e regressamos já a seguir. Venha celebrar mais um aniversário dos Amigos do Sopro no Costa del Sol. 19 de junho, Dia do Pai. Música pela banda One Word, arranjo folclórico e bombos da Casa do Minho. Jogos e divertimentos para todos. O Dia do Pai é no Costa del Sol. E pronto, chegamos àquela altura em que damos os parabéns a quem faz anos hoje. Portanto, são dois. Os aniversariantes, muitos parabéns para ambos e vamos saber quem são. Happy birthday to you, muitos parabéns. Como já disse, são dois os nossos telespectadores que hoje cumprem aniversários. A Briane de Barros faz 23 anos, com um sorriso bonito, são 23 velhinhas, muitos parabéns, Briane, sejas muito feliz. E o Métio Cardoso, com 18 aninhos, Métio, tens a vida pela frente, muitas felicidades, muitos parabéns, esperemos que tenhas um dia muito feliz e que cumpras muitos mais anos de vida. Portanto, chegamos ao final deste programa. Amanhã prometemos estar aqui de novo às 7. Por agora vamos despedir-nos, convidá-lo a assistir à telenovela Por Ti, em relação à produção, à realização e quem apresentou. Tenha uma noite muito descansada, uma muito boa noite e até amanhã, sexta-feira, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.